A oração é importante. A oração tem valor. Jesus ele nos ensina a valorizar o tempo da oração. Evangelho escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome apóstolos. Perceba que Jesus passou a noite em oração a Deus, nos deixando o exemplo, mostrando para nós que a oração ela é importante. Oração é diálogo, é conversar com Deus. Jesus passou a noite em oração. Em Israel, naquela época, o dia tinha 12 horas de relógio. A noite também tinha 12 horas de relógio e se dividia em 4 vigílias. De 6 horas da tarde a 21 horas, a primeira vigília da noite. De 9 à meia-noite, segunda vigília da noite. De meia-noite a 3 da manhã, terceira vigília da noite. Das 3 às 6, quarta vigília da noite. Lembra lá do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6? Depois que Jesus multiplicou pães e peixe, Jesus manda os discípulos ir para o outro lado. Jesus vai despedir a multidão. Depois Jesus sobe o monte e vai orar. E a quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. A quarta vigília da noite. Então, Jesus passou a noite em oração a Deus, cerca de 12 horas de relógio de oração. Quando Jesus termina de orar no outro dia, Jesus ele chama a si os seus discípulos. As multidões que seguiam Jesus naquela época era muita gente. Se nós formos observar na multiplicação de pães e peixe, no capítulo 14 e o versículo 13 em diante, que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então perceba que a multidão que seguia Jesus era muita gente. Jesus chama assim os seus discípulos e Jesus ele vai fazer uma escolha. Ele vai escolher 12 apóstolos para que ele possa enviar para pregar o evangelho. Antes de fazer a escolha, Jesus orou primeiro. Antes de você fazer uma escolha, antes de você tomar uma decisão, ore a Deus primeiro. Fale com Deus em oração. Apresente a Deus os seus projetos, os seus sonhos. Ore a Deus pela sua viagem, pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelos seus afazeres. Todos nós temos sonhos, temos projetos e precisamos apresentar a Deus os nossos projetos, falar com o Senhor, porque Deus ele conhece todas as coisas. Deus ele tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Através da oração nós recebemos bênçãos da parte de Deus. Através da oração, Deus ele traz clareza para os nossos projetos. Deus ele dá direção, Deus nos orienta. Deus ele fala através da oração, além também de nós recebermos poder da parte de Deus, unção da parte de Deus. Através da oração, nós sentimos paz na nossa alma, alegria no nosso coração, porque a oração ela nos aproxima de Deus, ela nos deixa perto do Senhor.
Através da oração, problemas são resolvidos. Lembra do contexto bíblico do profeta Jeremias? Jeremias capítulo 33, versículo 3, quando Jeremias estava trancado no pátio da guarda, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O contexto bíblico do profeta Jeremias, a nação de Judá passava por uma crise política, social, moral, espiritual, econômica. Os babilônicos cercavam o país, cercavam a nação de Judá, momento de guerra, de conflitos. E no meio da crise, dos problemas, das lutas, veio a palavra de Deus a Jeremias dizendo: fala comigo, conversa comigo, tira tempo para oração. E através da oração, eu vou anunciar para você coisas grandes, coisas poderosas que você não sabe, que você não conhece. Deus, ele manifesta a sua glória através da oração. Deus revela através da oração coisas tremendas, coisas gloriosas que você não sabe, que você não conhece. Talvez você não sabe como vai resolver este problema. Talvez você não sabe como resolver esta causa, essa dificuldade. Mas através da oração, Deus, ele vai trabalhar ao teu favor. Deus vai abrir portas que estão fechadas. Algemas serão quebradas, muralhas vão cair por terra. Deus vai trazer livramento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para os seus negócios. Através da oração, Deus vai manifestar a sua glória. Deus vai abrir os céus, vai tirar a cortina e vai revelar para você coisas grandes, coisas poderosas que Deus tem para a sua vida. Através da oração. Ore a Deus, fale com o Senhor Deus em oração. Jesus, ele nos ensina no Evangelho, escreveu Lucas, capítulo 18. Jesus nos fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ore sempre e nunca desfaleça. Não desanime, não perca o ânimo, não esmoreça, mas ore sempre. Não pare. Talvez você pode dizer, pastor Marcelo, eu já estou orando, já faz um tempo. Continue orando, continue clamando, continue buscando, seja perseverante, porque Deus tem vitória para a sua vida. Está chegando bênçãos de Deus para a sua vida. Está chegando bênçãos de Deus para a sua casa, para a sua família. Através da oração você vai vencer no nome de Jesus. O povo que vai subir para a glória, para os céus, é um povo de oração, é um povo que está orando. A nossa nação, Brasil, precisa de oração. A nossa cidade, a cidade de Nanuque, onde eu moro, precisa de oração. A cidade que você mora precisa de oração. As famílias precisam de oração. Temos orado pelo nosso povo para que Deus venha salvar, para que Deus venha dar livramento. Através da oração, enfermidades são curadas. Através da oração, pessoas são libertas de demônios, de espíritos malignos. Através de oração, da oração, Deus, ele salva. Ele faz coisas tremendas. Creia na palavra do Senhor. Valorize o tempo da oração. A oração, ela pode ser pessoal. A oração, ela pode ser intercessória. A oração pessoal, você vai orar por você mesmo, apresentando a Deus a sua vida, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas lutas, os seus sonhos, os seus projetos. Você vai conversar com o Senhor Deus, a oração pessoal. Mas a oração intercessória, você vai se colocar diante de Deus e você vai orar, interceder por outra pessoa.
Eu lembro do texto de Gênesis, capítulo 18, o verso 23, quando Deus fala com Abraão acerca de Sodoma e Gomorra. O pecado tinha se agravado muito e o Senhor Deus desceu para ver se era isto mesmo. Então Deus disse para Abraão que queria destruir esta cidade. E Abraão ele começa a interceder a Deus. Abraão começa a dizer: Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai matar o justo com o ímpio, com o pecador? O justo é aquele que teme a Deus, aquele que confia em Deus e procura andar segundo a vontade de Deus, do Senhor. E Abraão começa a interceder: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E Deus disse a Abraão: longe de mim que faça tal coisa, que eu mate o justo com o ímpio. O juiz de toda a terra não fará justiça? E Abraão disse: se tiver 45 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus disse: por amor aos 45, eu não vou destruir a cidade. E Abraão disse: se tiver 30, e Deus disse: por amor aos 30, não vou destruir a cidade. Abraão ele reconhece as suas limitações, as suas fraquezas, e ele se coloca diante do Senhor, dizendo: Senhor, se tiver 20, o Senhor vai destruir esta cidade, se tiver 20 justos. E Deus disse: por amor aos 20, eu não vou destruir a cidade. E Abraão disse: se tiver 10. E o Senhor Deus disse: por amor aos 10, eu não vou destruir a cidade. Perceba o poder da intercessão. Abraão estava pedindo por ele. Ele estava rogando a Deus, orando a Deus, em prol da cidade de Sodoma e Gomorra. Uma cidade ímpia, uma cidade pecadora, um povo que não tinha temor de Deus, um povo voltado para a prostituição, para o adultério, para a fornicação, um povo voltado para a idolatria, um povo individualista, antropocentrista, um povo adonista, um povo pecador contra o Senhor, que não agradava a Deus as práticas, as atitudes de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão ele vai interceder, Abraão vai orar a Deus em prol da cidade. E Deus vai ouvir a oração de Abraão. Deus ouve a sua oração quando você clama, quando você fala, quando você roga. Salmos de número 3, verso 4. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Por causa da oração, Deus está conservando, preservando a sua casa, o seu casamento, os seus negócios. Por causa da oração, Deus está preservando, está guardando o Brasil diante de tanto escândalo de corrupção, mas há um Deus nos céus que responde à oração, há um Deus que preserva, há um Deus que guarda, por causa do justo, por causa daqueles que temem a Deus, por causa daqueles que estão servindo ao Senhor, orando a Deus, buscando a face de Deus em oração, rogando pela nação, rogando pela família, rogando, orando a Deus pelas autoridades constituídas, para Deus dar sabedoria aos nossos governantes para liderar, governar, administrar, liderar, orando pelos empreendedores no Brasil para que Deus dá sabedoria, prospere os negócios, orando pela família para Deus guardar cada família, que haja fidelidade, que haja diálogo, que haja amor, que haja compreensão, que os filhos sejam obedientes aos pais, à palavra de Deus. Através da oração, Deus opera milagres. Satanás, o diabo, não pode resistir ao poder da oração. É tempo de clamarmos, é tempo de orarmos. Valorize o tempo da oração. Tire tempo para a oração.
Às vezes você tem tempo para conversar com os amigos, você tem tempo para as redes sociais, e muitas vezes você não valoriza o tempo da oração, que é um tempo importante. E a gente valoriza e dedica tempo naquilo que é importante. Aquilo que não é importante, a gente não tira tempo. Mas é importante você dedicar tempo na oração. Faça a oração pessoal na sua casa, o seu devocional. Eu sei que você faz, você tem o seu devocional, você estuda a palavra, você ora, mas ore também com a sua família. Tira um tempo para você orar, que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, que seja 30 minutos. Se você tiver tempo disponível, tire um tempo também para você orar com a sua família, para você orar com a sua esposa. Chame seus filhos, vamos fazer uma oração. Já faz um tempo que na minha casa, na minha família, a minha esposa, meus 2 filhos, eu tenho um casal de filhos que Deus tem me dado abençoados, o Samuel, a Marcele, e a gente tira aquele tempo para a oração. Eu estou gravando essa mensagem aqui, daqui a pouquinho a gente vai estar orando junto. Cada um tem o seu devocional durante o dia, mas a gente tira um tempo para nós podermos orar junto. A família precisa valorizar o tempo da oração. A tua casa pertence a Deus, a tua família pertence a Deus, os teus filhos pertencem a Deus, o Brasil é do Senhor Jesus. Toma posse desta palavra no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu quero fazer uma oração neste momento. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço a Ti mais uma vez que o Senhor ouve dos céus as nossas orações no nome de Jesus. Responde a oração do teu filho, da tua filha. Abençoe o Brasil neste momento, as autoridades constituídas, o poder executivo, legislativo, judiciário. Que o Senhor venha guardar os nossos príncipes, os nossos governantes. Que o Senhor venha dar sabedoria para administrar, liderar, governar. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Brasil. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara a nossa nação, meu Senhor, no nome de Jesus. Abençoe os empresários do Brasil. Tome tuas mãos, Pai. Prospera. A igreja do Senhor reveste com teu poder, reveste com autoridade para fazer a diferença nesta nação, neste país, aonde o Senhor levar os teus filhos. Usa a tua igreja com poder, com autoridade. Eu te peço a bênção do Senhor sobre o nosso povo. Sara a nossa terra. A criação precisa do seu Criador. Fica conosco no nome de Jesus e nos dá vitória. Aonde houver um mal neste momento, perde as forças agora. Eu ordeno no nome de Jesus, sai desta vida, sai desta casa, sai desta família agora. Vai embora todo o mal no nome de Jesus e não volte mais. Recebe saúde. Deus lhe dá saúde. Toda preocupação, tristeza, ansiedade, depressão, desapareça no nome de Jesus. Recebe paz na tua alma, recebe paz espiritual. Jesus renova tuas forças emocionais, psicológicas, físicas, espiritual. Recebe o poder do alto no nome de Jesus Cristo. Recebe a bênção de Deus sobre a sua vida agora. No nome de Jesus, recebe a tua vitória. Recebe o teu milagre no nome de Jesus. Amém.